já dizer que vou falar uma barbaridade, mas é assim, são 50 anos de vida profissional, não posso recusá-los. Eu comecei o meu trabalho e a relacionar os média com a política em São Tomé e Príncipe, onde eu fiz a minha primeira experiência na altura em 75 como cooperante da Unesco e queria-vos dizer que a primeira experiência de média e política teve como base os jornais da parede. E os jornais de parede que eram feitos com os alunos, eu era professora e simultaneamente diretora do Centro de Investigação em São Tomé, e os jornais de parede eram feitos pelos alunos, com jornais antiquíssimos que iam chegando sempre com 15 dias, às vezes um mês de atraso, e que eles recortavam das notícias internacionais e punham na parede, porque praticamente não chegavam notícias do mundo e muito menos da África. Então nós íamos buscar os jornais na altura ao consulado francês que havia, e eles davam-nos os jornais antigos para tirarmos as notícias e colávamos em francês, em português, o que existia. E essa relação foi muito interessante porque alguns dos alunos que fizeram isso comigo depois se tornaram até ministros de São Tomé, e hoje em dia ainda tenho contato com alguns que, como eu, também já são com alguma idade, não é? E isto foi a primeira experiência dos anos 70, onde foi realmente muito importante o papel dos média e também fazer jornais. Não havia papel, o papel físico era inexistente, muito menos tipografia e por aí fora. Então a importância da imprensa e dos média tornou-se para mim fundamental como forma de liberdade de expressão e abrir o mundo, a concepção do mundo que poderia vir pelos média. Enfim, a vida passou e no Brasil tive também a possibilidade, já primeiro como aluna da ECA, da Escola de Comunicação e Artes. Não vou-vos poupar aos pormenores de como fui para o Brasil e coisas assim, mas como aluna de comunicação da Escola de Comunicação e Arte e depois como professora tive, enfim, o privilégio de ser da primeira época dos computadores. E não sei, vocês todos, inclusive a professora Silvia, são muito jovens, mas houve uma tentativa do Brasil se autonomizar face ao hardware e ao software americano, não é? E eu sou dessa época e fui da primeira geração de professores a ter aulas de informática, de hardware, na Universidade de São Paulo, na FEA, não é? Que é a Faculdade de Economia, não é? E Administração, e também aí tive também o privilégio que me deu uma outra visão do que é que se seguiria, porque nós utilizámos os primeiros softwares de contar palavras por computador, automaticamente. E para isso utilizámos, depois eu até tive a possibilidade de ir para a França no centro de especialização e o laboratório chamado de Saint-Cloud, e aí com Michel Peixot fizemos os primeiros testes com a contagem de palavras a partir de softwares específicos, e na altura, mais uma vez, a questão da cidadania era muito importante. Estávamos nos inícios dos anos 80 e trabalhámos sobre o mouvement opéraire, não é? O movimento operário em França, e o discurso do movimento operário e os
os trabalhos sobre os movimentos operários e como o vocabulário era aproveitado na mídia, era trabalhado na mídia em relação a determinados campos semânticos e determinadas perspectivas de apresentar o movimento operário ora como revolucionário, reivindicador de cidadania, ora pelo contrário, como perturbador do capitalismo e do desenvolvimento, da desregulação que se apresentava nos finais dos anos 80. Um parêntese, estamos a começar a pensar em Thatcher e Reagan, não é? Portanto, nessa altura começou-se a trabalhar com essa ideia de que o discurso nos média seria algo muito manipulável e em função do olhar que os média, que ainda estavam muito na Europa, na mão do serviço público, ainda não era completamente desregulamentado face ao serviço público, se articulava. Enfim, isto foi a minha experiência dos anos 80. Nos anos 90 eu venho para Portugal, tenho uma estadia em França de vários anos, 2 anos, 3 anos, e aí começo a fazer uma experiência que vinha de França, que é com sistemas especialistas. Expert Systems, o que se dizia na altura. Na altura trabalhei com um Expert System francês, que se chamava SNARP, e essa primeira experiência que eu fiz, ainda no CNRS em França, foi sobre os discursos coloniais. Como é que os discursos coloniais articulavam a argumentação e como essa argumentação depois tinha um impacto na compreensão dos leitores e nos próprios média, não é? Foi um trabalho muito interessante que teve os seus frutos em Portugal, quando fui solicitada com um grupo também, colaboradores, não sou só eu, é uma equipa, para o Alto Comissariado da Migração e das Minorias Étnicas, onde trabalho com a análise da televisão e da imprensa nos anos 90 sobre a imigração. É preciso ver que nessa altura em Portugal, com a Expo 98, há o maior fluxo de imigrantes jamais visto em Portugal até então, não é? São os imigrantes que vêm do Brasil, a primeira grande leva, digamos, chamada onda pelos média, brasileiros, a tradicional migração vinda dos países africanos de língua oficial portuguesa e a primeira leva dos países da ex-União Soviética, que criaram um grande impacto em Portugal pela, enfim, originalidade da imigração, que o país não estava habituado. Aliás, o contingente de migrantes tinha formação nos anos 90 muito superior à formação da média portuguesa de trabalhadores. Estes trabalhos do Alto Comissariado foram feitos sobre a televisão, e sobre a televisão ainda não tínhamos as televisões 24 horas, foram sobre as televisões. É preciso ver que em Portugal a televisão privada nasce em 92 e 93 e a imigração vai servir de matéria-prima para acirrar audiências, se é que eu posso dizer isso num primeiro momento. Por isso, a questão dos crimes e da prostituição, e aqui faço o link da prostituição para um outro conjunto de programas muito visto desde os anos 70 em Portugal, que eram as telenovelas brasileiras, e isto é o caldo perfeito para, digamos, a colagem à mulher brasileira, da mulher fácil,
disponível dentro de uma perspectiva colonial que se acentuou pelos meios de comunicação e principalmente nas televisões do jornalismo televisivo em Portugal. Enfim, isto foi o meu percurso dos anos 90, ainda dentro dos média mainstream, digamos, onde teve grande influência autores como Stuart Hall, o Canclini, não é? Enfim, o Martin Barbero, Silverstone, também o Apadorai, enfim, autores que vocês conhecem com certeza, o Benedict Anderson, é por aí fora. Pois os anos 2000 trazem, ligado ao desenvolvimento das tecnologias e à entrada dos canais, primeiro 24 horas de televisão, por outro lado a desregulamentação total e absoluta dos meios de comunicação e a entrada das redes sociais, que em Portugal inicialmente, e nós podemos dizer que até 2010 a entrada das redes sociais é, como dizem em São Tomé, leve, ou seja, fraquinho, não é? E não há, só a partir de 2010 é que realmente as redes sociais na política e com o impulso do e-government, não é? Com a chancela política de promover o digital que vem da Europa e vem do governo central, é que se começa a internet a ter maior expansão em Portugal. Isto está acompanhado por uma outra questão muito importante, que é em 2008 a 2011, nós não nos podemos esquecer da crise do subprime, não é? E o papel que teve em Portugal com a entrada da Troika, a austeridade, etc., não é? Portanto, isto é uma década muito importante em Portugal, porque vai criar dois mundos praticamente paralelos, não é? Um mundo que está paulatinamente em consonância com a globalização, mas que simultaneamente encontra a globalização já na sua fase de desglobalização. E isto é sempre em Portugal, é muito interessante, porque nós encontramos as fases, Portugal entra nas fases em que toda a Europa já está, mas já no fim. E então a globalização e desglobalização encontram-se nos anos final da primeira década do ano 2000 e o início da segunda década. E temos, enquanto Portugal entra na internet, já com essa, e na digitalização, como um percurso mundial, simultaneamente já se anunciam os tambores da desglobalização e de desocidentalização de uma maneira bastante nítida no sul global e na Europa como um todo. E o papel das redes sociais, que nessa altura, sobretudo os jovens, começam a explorar, e na política o primeiro grande explorador das redes sociais é a eleição do Sócrates primeiro, que é o primeiro que aproveita uma série de blogueiros que tinham aparecido por volta do início do milénio, que fazem parte do Galamba, o próprio atual Pedro Nuno Santos, etc., para entrar na política já direcionada para os jovens, não é?
Mas isto é ainda um fenómeno muito circunscrito a uma elite, digamos, política e uma elite que tem acesso aos média, porque na medida em que os portugueses, a classe média portuguesa e os filhos da classe média só vão entrar nas redes sociais em força, enfim, os estudos da professora Cristina Ponte mostram isso a partir de 2016, 2017, é que o fenómeno do Ventura e do populismo pode ser possível. E também não é por acaso, e aqui deixo-vos uma lebre atrás da orelha, sei que posso dizer, que o Sócrates, que é socialista e tem todo aquele problema que todos nós conhecemos, começa a ter um discurso populista. E é o primeiro populista, o estilo populista se distingue do populismo como política, não é? Portanto, nós podemos ter no populismo um populismo como estratégia, um populismo como estilo, não é? E um populismo, digamos, que envolve todas estas características, não é? O que é que nós temos relativamente de mais interessante? É que há uma espécie de um adormecimento destas questões durante a pandemia. Durante a pandemia nós temos um populismo adormecido, que só se manifesta nas diferentes eleições, em 2022, por exemplo, mas de forma física, através dos comícios de André Ventura, que vai se opondo às regras impostas pela pandemia. Ele, por exemplo, não aceita que não haja jantares comícios, que não haja arruadas, e ele vai desmontando isto, aparecendo e tendo contactos através de um populismo físico, digamos, mais físico do que das redes sociais. As redes sociais só surgem como ferramenta do populismo do Chega em Portugal após o fim da pandemia. Porque durante a pandemia ele impõe-se como personagem populista, furando as regras da contenção da pandemia. Estão a ver a estratégia? Bom, e aí nós temos enfim, se queremos analisar o Chega, nós temos que ver a sua herança, digamos, vinda do Estado Novo. Ele não é um fenómeno, ele é um fenómeno bastante, digamos, customizado à realidade portuguesa. Ele vai buscar alguns, inclusive durante a pandemia, ele tem uma fotografia muito interessante face ao Castelo de Guimarães, não sei se que é o berço da nacionalidade, e essa fotografia é o ícone digamos, da expressão que ele busca retirar a sua originalidade do populismo português. Portanto, um populismo que é nacionalista, como todos, mas é religioso, é um populismo que considera o outro, ele tem ostracizado e tem identificado o outro, principalmente os ciganos, que aliás eram um inimigo do Estado Novo. Um dos inimigos do Estado Novo, em termos de outro, não era propriamente os chamados indígenas, porque os indígenas para o Estado Novo estavam na perspectiva de que eles eram um outro enquanto não se convertiam num nós, e eles tinham essa porta aberta para um nós.
enquanto que os ciganos relutavam e se opunham a tornar um nós. Portanto, à partida eram sempre um outro, não é? Portanto, nesse sentido, a originalidade do André Ventura na definição do outro é a identificação do mesmo outro que o Estado Novo identificava. Bom, então eu queria-vos falar disso relativamente ao populismo, mas eu trazia uma outra questão que gostava de vos expor, que é o papel das redes sociais, que nós em Portugal ainda não temos muito essa percepção, porque andamos sempre um bocadinho atrasados aqui, que é a questão da soberania das redes sociais, não é? Que é uma discussão que está bastante presente na Europa e que está a ser tentando ser regulada em Bruxelas onde o Brasil também está com um problema semelhante. E isto eu penso que é interessante termos essa noção de que hoje as soberanias não são mais nacionais. As soberanias são basicamente soberanias digitais e, além das soberanias digitais, são soberanias de dados, não é? Ora, quando temos a soberania, este confronto entre soberania nacional, soberania digital e soberania de dados, nós temos o caminho aberto para as autocracias, para os regimes totalitários e para a desdemocratização. Ora, essa desdemocratização está em curso na Europa toda. Portugal é um dos últimos a sair, mas em Portugal também está a caminho. E mesmo com regimes democráticos, e esse é o grande drama que nós temos, os regimes democráticos, para sobreviverem, têm que se desdemocratizarem em alguns aspectos. E um dos aspectos principais é a questão da regulamentação das redes sociais e, por isso, há alguns fenómenos que surgem como censura, ou podem ser vistos como censura. E, nesse aspecto, o Brasil está, como nós vimos, com o Elon Musk, e a Rosa depois poderá intervir sobre isso, porque é a tese de doutoramento dela, um dos aspectos fundamentais é a possibilidade de um empresário se tornar mais importante que um país e ter um domínio e um poder maior que um país, ou que vários países juntos, e, além de ter os PIBs de vários países. E essa é uma questão que nós, num grupo e num tema como o Grupo de Cidadania, Média e Produção Cultural e num tema de Digital Media, não é? Nation, eu acho que é um tema fundamental. É como travar as soberanias digitais e as soberanias de dados e, simultaneamente, mantermos as características de uma democracia. Eu deixo-vos essa pergunta, porque eu não sei isso e vejo com bastante aflição, na minha idade então mais ainda, esta questão desta perspectiva, porque estamos todos a caminhar para isso, todos. Não há em local nenhum que não haja esta angústia existencial e por mais regulamentação que tenhamos, estamos mesmo numa situação de encruzilhada e só
com muita criatividade e muita luta e também algum discernimento, poderemos vir enfim, a minimizar estes estragos que estão já à vista.